todo discípulo de Jesus deseja nessa vida é viver a vontade de Deus. Só que, segundo o Evangelho de Jesus, para viver a vontade de Deus, não basta desejar esta vontade. Nós precisamos renunciar à nossa própria vontade. Porque só é possível, gente, aceitar o caminho de Cristo quem nega viver o seu próprio caminho. Ou vivemos para Deus, ou vivemos para nós mesmos. Os dois não dá. Por isso que viver a vontade de Deus exige de nós uma renúncia. Se tem uma coisa que todo discípulo de Jesus deseja nessa vida, é viver a vontade de Deus. Até porque o apóstolo São Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, verso 2, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E quem nessa vida não quer viver o bom, o perfeito e o agradável de Deus? Todos querem. Só que tem um porém. Porque segundo o Evangelho de Jesus, para viver a vontade de Deus, não basta desejar esta vontade. Para vivermos a vontade de Deus, nós precisamos renunciar à nossa própria vontade. Foi o que Jesus chamou de negar-se a si mesmo. Porque só é possível, gente, aceitar o caminho de Cristo quem nega viver o seu próprio caminho. Nós só frutificamos no reino de Deus se primeiro sacrificarmos os nossos desejos carnais, os nossos desejos pessoais. Ou vivemos para Deus, ou vivemos para nós mesmos. Os dois é impossível, não dá. Por isso que viver a vontade de Deus exige de nós uma renúncia. Na carta aos Gálatas, Paulo faz esse paralelo entre obras da carne e frutos do Espírito, que é essa relação entre a vontade de Deus e a vontade do homem, a vontade humana. E no capítulo de número 5 aos Gálatas, no verso 24, Paulo diz que os que são de Cristo crucificaram os seus desejos e as suas paixões para poder andar no Espírito. Então, um coração limpo de si mesmo se torna terra fértil para o agir de Deus. Um coração limpo, ele é capaz de produzir muitos frutos para a glória de Deus. E foi exatamente isso que Jesus tratou em Mateus capítulo 13, do verso 1 a seguir, que diz assim: reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele enquanto o povo ficou na praia. Então lhes falou por muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era tão profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu na boa terra. Deu boa colheita a 100, a 70 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Gente, vocês perceberam que a parábola que nós acabamos de ler termina com a mesma sentença das mensagens de Jesus enviadas às 7 igrejas do Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois é. Embora todas as parábolas que Jesus contou aos seus discípulos e à multidão sejam importantes para a nossa maturidade, para o nosso crescimento na fé, essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, nesta parábola, é um convite de Jesus aos seus discípulos a redobrarem agora a atenção no que ele está dizendo. Ele está pedindo para eles aumentarem a disposição em ouvir a mensagem. Jesus está convidando os seus discípulos agora a deixarem toda e qualquer distração para focarem na exortação. Nos dias de Jesus, assim como nos dias da igreja hoje, nós percebemos que muita gente
sofre da síndrome de Marta. Vocês lembram dessa história? Jesus visita as irmãs Marta e Maria. Enquanto Maria está aos pés de Jesus, aprendendo o evangelho, Marta está distraída com muitos afazeres na casa. Isto é, Jesus está presente na casa, ele está ensinando e Marta está distraída. Não está ouvindo com intencionalidade aquilo que sua irmã Maria estava ouvindo. Marta está no mesmo ambiente de Jesus, mas não está no mesmo propósito. Ela está totalmente desligada daquele momento tão especial que é a presença de Jesus na casa dela. E esta é a mesma sentença que Jesus dá aqui nesta parábola. Em Mateus capítulo 13, verso 15, Jesus diz que o povo ouve ele de mau grado, ou seja, sem desejo, sem intencionalidade, e fecham os olhos para não verem. Eles não reconhecem e não estão nem um pouco interessados no que Jesus está falando, no que Jesus está dizendo. Agora, por que não há interesse? Por que as pessoas não dão a devida atenção ao que Jesus está dizendo? Gente, é o próprio Jesus que está falando. Olha que privilégio! Jesus chegou a dizer no verso 17 do capítulo 13 de Mateus que muitos profetas e justos quiseram ter visto e ouvido o que eles estavam ali vendo e ouvindo. Era um privilégio para poucos e Jesus confirma isso. Eles tinham ali a oportunidade de ver e de ouvir Jesus, gente. Mas a maioria que estava lá estava desinteressada no que Jesus estava ensinando. É por isso que Jesus diz aos seus discípulos: para andar comigo, para viver comigo, tem que negar a si mesmo, tem que renunciar à própria vontade, tem que estar totalmente ligado a mim, ligado em mim. Porque o desinteresse com o que Jesus quer é fruto da falta da renúncia daquilo que eu quero. Não tem, gente, como dar atenção à palavra de Jesus se eu me faço o centro das minhas atenções. Não tem como viver no reino de Deus se eu só vivo para mim mesmo. Por isso que para muitas pessoas, quando algo não a beneficia, também não as interessam. Jesus disse na parábola que o coração deles, daqueles que estavam ouvindo, estava endurecido. Eles tinham um coração resistente a Deus, petrificados. Eles se desmanchavam para suas próprias vontades, mas eles se endureciam para a vontade de Deus. Porque, infelizmente, o nosso coração sempre dá prioridade, dá maior atenção para o que tem mais valor para nós. E foi isso que Jesus diz em Mateus 6:21. Só você ler. Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o seu tesouro é Cristo, a sua atenção estará em Cristo. Agora, se o teu tesouro é a sua vontade, é você mesmo, você vai resistir duramente ao ensino de Jesus Cristo. Por isso que quando Jesus multiplica pão, a multidão corre atrás dele. Mas quando ele diz assim, ó, o pão que vocês precisam sou eu, as pessoas dizem, duro é esse discurso, e vão embora. Mas na realidade não é o discurso de Jesus que é duro. Duro é o coração de quem está ouvindo. Eles estavam duros, segundo Jesus. Eles estavam resistentes à verdade do evangelho, porque eles só queriam encher a barriga de pão. Então, se tem pão, nós ficamos. Se não tem pão, não tem por que ficar aqui ouvindo. Não tem por que ir à igreja se Deus não vai me abençoar. E é disso que Jesus está falando aqui na parábola do semeador. O coração duro é todo aquele que busca a Deus para ter os seus desejos atendidos. Quando os desejos não são atendidos, não tem por que dar atenção ou ficar ligado naquilo que Deus está falando. Por isso que as pessoas se tornam infrutíferas. Porque nenhuma semente, gente, dá fruto em solo de concreto, em solo petrificado.
Quando Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está nos dizendo, redobre a atenção de vocês com o estado do coração de vocês. Se interiorizem, olhem para ver se não tem coisa errada dentro do coração, porque a semente não está frutificando. Sejam cautelosos quanto às suas paixões. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o grito misericordioso de Deus para salvar o nosso coração de nós mesmos. A parábola do semeador, na realidade, é a parábola dos solos. A ênfase da parábola está no coração humano. E Jesus está nos perguntando, e aí? Como é que está o seu coração? Essa é a pergunta do Espírito de Deus para nós hoje. E o que vai determinar se o nosso coração é saudável ou não, se está bem ou não, não são as vitórias ou os milagres que a gente vive. Não são se nós estamos vivendo aquilo que nós queríamos viver, não. O que determina a saúde da nossa espiritualidade, a saúde do nosso coração, da nossa interioridade, são as renúncias que nós fazemos na nossa vida contra nós mesmos. O fruto na parábola do semeador não é o que você faz ou o que você recebe. O fruto diz respeito ao quem que você se torna. Então fica aqui uma pergunta. Será que é por isso que você não consegue entender o Evangelho de Jesus? Será que não é por isso que nós estamos tendo dificuldade de aceitar a missão de Deus? Será que não é por isso que nós não estamos conseguindo exercer responsabilidade no reino de Deus? Será que a sua vida não está infrutífera porque você abandonou o seu coração? Porque, gente, o problema não está na semente, tampouco no semeador. Porque a semente e o semeador são plenos em si mesmo. O problema está no solo, segundo a parábola. Tem muita coisa no coração que, se não for limpo, a semente não vai dar fruto. Não é culpa de Deus, nem da sua palavra, é culpa dos entulhos que estão no nosso coração. A falta de interesse pela verdade, a falta de engajamento no reino de Deus, a falta de intencionalidade na missão, a falta de sacrifício do próprio ego. Isso vem endurecendo o nosso coração, gente. Isso vem esfriando a nossa fé. Muita gente está abandonando Deus e o Evangelho porque na realidade estão procurando uma religião que satisfaça os seus desejos. E sabe o que está acontecendo? As pessoas estão sem prazer de ouvir a Deus. As pessoas sempre querem a palavra de Deus mais alguma coisa. A vontade de Deus e o evangelho de Deus já não é mais o suficiente para muitos discípulos da modernidade. Sendo que Jesus diz que só a palavra é capaz de limpar o nosso coração para que possamos dar muito mais frutos. Em João, capítulo 15, verso 3, Jesus diz aos seus discípulos, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vocês são limpos por intermédio. O único caminho, a única fonte é a palavra de Jesus. A minha oração hoje é para que você seja limpo no seu coração, seja amolecido hoje pela palavra do Evangelho. Deus hoje quer limpar você. Deus hoje quer amolecer os nossos corações e tornar o nosso coração propício para a semente do Evangelho e para que o Evangelho frutifique em nós. É o que Deus disse através do profeta Ezequiel, vocês lembram? Que ecoa até os dias de hoje, Ezequiel 36, 26, quando Deus diz através do profeta, eu darei a vocês um coração novo e porei em vocês um novo espírito. Tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês um coração de carne. Isto é, eu darei a vocês um coração sensível e disposto, inclinado à minha vontade.
Que Deus faça isto em nós hoje. Essa é a minha oração. Que Deus nos liberte de todo desinteresse, de toda indiferença para com a sua palavra, para que sejamos carvalhos de justiça, para que tenhamos frutos permanentes em Deus, para que amemos o evangelho de Jesus com todas as nossas forças. A parábola do semeador que nós lemos hoje é Jesus dizendo: tem semeador, tem semente, tem até agricultor se vocês precisarem. Então cuide do coração de vocês, para que a semente não se perca. Aceitem a vontade de Deus e os demais. Deixa com Ele, porque Ele vai semear. Ele é quem vai cultivar e é Ele que fará dar fruto. Porque Ele, o Pai, pelo seu Santo Espírito, através da palavra de Cristo, frutificará a sua vontade em nossos corações.